Olá, bom dia. Vamos mais um encontro nosso de matemática para o nono ano. Hoje é 17 de junho de 2015 e nós hoje vamos ver alguns problemas envolvendo equações de segundo grau. Problemas. A gente já aprendeu aqui, né, a resolver equações de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Os livros ensinam também como resolver isso pelo método geométrico, que é o método dos árabes, desenvolvido pelos árabes. 300 anos depois que os árabes criaram esse método, os hindus, através de uma pessoa, de um matemático chamado Bhaskara, desenvolveu aquela fórmula que a gente conhece, também chamada fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, ou fórmula para resolver equações de segundo grau. Os árabes, o matemático árabe responsável pelo método geométrico foi o Al-Khwarizmi, acho que é esse o nome. E o matemático hindu, que nos trouxe o método algébrico, o método da fórmula, é o Bhaskara. Pois bem, vamos ver alguns problemas envolvendo equações. A questão fundamental é você entender o enunciado e montar o problema. Depois, o resto é resolver a equação de segundo grau. Vamos lá. Veja só. Problema número 1. O nosso problema número 1. A soma do dobro do quadrado de um número, a soma do dobro do quadrado de um número. Não, a soma do dobro de um número com o seu quadrado é 8. Qual é esse número? Eu já coloquei aqui as respostas, né? As duas respostas, para servir de referência a você quando você for estudar. Vou fazer isso nesse bloco aqui para ajudar a gente no final, tá? Porque eu não vou desenvolver a equação de segundo grau, só vou deixar a resposta aqui. Então, o que é que diz o problema? O problema diz que deixe-me pegar aqui a caneta. O problema diz que a soma, então já coloco aqui, ó, a soma do dobro de um número, esse um número aqui, nós vamos chamar de x. A soma do dobro de um número com o seu quadrado, com o quadrado deste número, é igual a 8. Qual é o número? Né? Qual é o número? Pronto, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Vamos agora colocá-la na forma reduzida, né? X ao quadrado mais 2x igual a 8. Menos 8, vamos botar aqui, ó, menos 8 igual a 0. Tá aí a equação de segundo grau. Se você resolver isso aqui, vai encontrar aquele 2 e 4. Como é o primeiro problema, eu vou resolver ele aqui, tá? Então, fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, menos 4ac, sobre 2a. O a é o coeficiente de x2, o a é o coeficiente de x2, que é 1, o b é o coeficiente de x, que é 2, e o c é o termo independente de x, ou seja, que não tem o x, que é menos 8. Então vamos colocar esses números dentro desta fórmula. Menos b é menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 4, 2 ao quadrado é 4, menos 4 que multiplica, 1 que multiplica menos 8. 4 vezes 8, 32. 32. Menos com menos dá mais. O menos da fórmula com o menos do 8 fica 32 sobre 2a. O a é 1 sobre 2. Então fica x igual a menos 2 mais ou menos raiz de 36, que dá 6, sobre
2. Muito bem. X' igual a menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. E x duas linhas. Menos 2 mais 6 dá 4, dividido por 2 dá 2. Pronto. É isso aí a nossa equação, a resolução do problema. Então, o que diz o problema? O dobro de um número com o seu quadrado dá igual a 8. Qual é esse número? Esse número, na verdade, são 2, é o menos 4 e o 2. Vamos fazer o teste para o 2. Substitui o 2. Vamos voltar nele aqui. Pagou, não dá mais para substituir, mas eu tenho que ele é Command P. Eu tenho que a equação era x ao quadrado mais 2x igual a 8. Se eu substituir o 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes 2, 4 e 4 igual a 8. Perfeito. Como aqui é ao vivo, né? Não tem edição, esses erros que a gente vai cometendo aqui faz parte do jogo. Espero que você compreenda isso, para a gente não ter que mandar isso para alguém editar, ou para que a gente tenha que editar, deixar tudo muito bonito. É como se fosse numa sala de aula. É ao vivo. Vamos lá, segundo problema. Ele já desmontou minha lapiseira e já mostrou o problema terceiro. Então, desmontou a lapiseira, eu tenho que vir aqui montar meu lápis. Olha o problema 2. O quadrado de um número é igual a 56. O quadrado de um número é igual a 56 somado a 10 vezes este número. Qual é ele? Então, o quadrado de um número, esse número é x, né? Então, o quadrado de x é igual, vem o sinal de igual, é igual a 56 somado a 10 vezes este número. 10 vezes x. Acabou-se. Equação de segundo grau. O mistério é montar a equação. Então, nós ficamos com x ao quadrado menos 10x menos 56 igual a zero. É resolver isto aqui. Ao resolver esta equação de segundo grau, você vai encontrar essas duas respostas aqui. Ok? A ideia aqui é montar o problema. Resolver a equação é com você. No exercício anterior, no problema número 1, eu resolvi aplicando a fórmula de Bhaskara. Se você esqueceu a fórmula de Bhaskara, só para que você possa tê-la de volta, vou colocá-la aqui, menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Substitua nesta fórmula o a igual a 1, o b igual a menos 10 e o c igual a menos 56. Vai ter um trabalho danado aqui, mas chega lá. Problema número 3. A área da região verde, não está escrito aqui, porque eu não sabia que cor ia ficar esse troço. Então, a área da região verde, na figura, mede 80 metros quadrados, ou seja, esta área verde mede 80 metros quadrados. Qual é a medida de x? Muito bem. Nós temos dois retângulos, um por fora, um por dentro. E a área que está por fora do que está por dentro mede 80 metros. Então, esta área verde, eu vou chamar de área verde, é igual à área do retângulo grande menos a área do retângulo pequeno, ok? Qual é a área do retângulo grande? A área do retângulo grande é igual a x mais 5 vezes x. A área de qualquer retângulo é base vezes altura.
A base aqui é x mais 5 e a altura é x. Então, eu tenho que x mais 5 vezes x. E a área do retângulo pequeno? Base vezes altura, 10 vezes 7. 10 vezes 7. Desenvolvendo aqui, eu tenho x vezes x, x ao quadrado, mais 5x. 5x. 10 vezes 7 igual a 70. O que é que eu tenho que fazer agora? A área do retângulo verde será igual a x ao quadrado mais 5x menos a área do retângulo pequeno, menos 70. Ok? A área do retângulo grande, x2 mais 5x, menos 70, é igual à área do que está em verde. Ó. Essa área é maior, menos a área do menor, é a área que está em verde, que é igual a 80. Pronto. Agora, passa esse 80 para cá, né? Vamos ficar com x ao quadrado mais 5x menos 150 igual a zero. E assim eu tenho, né, a área verde ali. Se você resolver isto aqui, você vai encontrar x' igual a 10 e x duas linhas igual a menos 15. 10 metros quadrados, não, 10 metros, porque é medida de x, 10 metros, e 15 metros. Este valor não serve, porque não existe comprimento negativo. X não pode ter um comprimento negativo, ok? Cuidado com isso. Lá na resposta do concurso do vestibular, do Enem, seja lá do que você for fazer, podia estar lá entre as respostas o 10 e o menos 15 juntos. Ou só o 10 ou o menos 15. Você ia ter que escolher a resposta x igual a 10, ok? Porque não existe comprimento negativo. Mais um. Em uma festa compareceram N pessoas. Em uma festa compareceram N pessoas. Cada uma delas cumprimentou as outras N menos uma pessoas presentes. Claro, N menos uma, porque ele não cumprimentou a ele mesmo, né? Cada pessoa não cumprimentou a si, cada pessoa cumprimentou as demais. Pode-se calcular o total de cumprimentos por esta fórmula que você tem aqui, ó. N, que multiplica N menos 1, dividido por 2. Quantas pessoas compareceram à festa sabendo que foram dados 1.275 apertos de mão? Ora, está aqui a fórmula que me dá o total de cumprimentos, o total de apertos de mão. N, que multiplica N menos 1, dividido por 2. O exercício diz que isso aqui resulta em 1.275 cumprimentos, 1.275 apertos de mão. Então, qual o valor de N, né? Qual será o valor de N? Ora, aqui a gente já pode fazer isso aqui, ó. Desenvolve isso aqui. N ao quadrado menos N igual a 2, que multiplica 1.275. 2 que multiplica 1.275. Isto aqui dá 2.550. 2.550. Então, você vai ficar com N ao quadrado menos N menos 2.250 igual a zero. Se você resolver isto aqui, né? Se você resolver isto aqui, vamos mostrar aqui rapidinho. N é igual a menos 1, menos B, mais ou menos raiz
de B2, que é menos 1 ao quadrado, B2, menos, vai dar mais, o menos da fórmula com o menos daqui vai dar mais, 4 que multiplica 2.250 sobre 2. Isso aqui vai ficar 1 mais ou menos raiz de 10.201 dividido por 2. Raiz de 10.201 é 100, 100 ao quadrado, ó, 100 ao quadrado dá igual a 10.000. 100 ao quadrado, 10.000. Então, a raiz vai ser alguma coisa depois de 100. Se você fizer o teste com 101, você vai verificar que 101 ao quadrado é 10.201. Portanto, isso aqui vai ficar 1 mais ou menos 101, vamos botar logo aqui, 101, dividido por 2. As respostas vão ficar 51 e menos 50. Mais uma vez, o menos 50 não serve, porque não existe menos 50 pessoas em uma festa. Você não pode dizer, naquela festa havia menos 50 pessoas. O total de pessoas presentes era menos 50. Então, você vai ficar com essa solução. 51 pessoas compareceram à festa. E aqui está mais um problema, o nosso último de hoje, em que ele diz que a soma dos n primeiros números inteiros pode ser calculada por esta fórmula aqui, né? A soma dos n primeiros números inteiros positivos, pode ser calculada por esta fórmula, n que multiplica n mais 1, dividido por 2. Qual a quantidade de números inteiros que dá como soma 120? Pronto, tá montado o problema, acabou-se, né? A soma dos n primeiros números inteiros é essa a fórmula, ok? Tá? Você vai estudar isso em progressões aritméticas, tá? Ele quer saber quais são os n primeiros números inteiros positivos que totaliza 120. Então, você pega a fórmula dos números inteiros igual a 120. Mais uma vez, isto aqui vai nos dar n ao quadrado mais n igual a 240. Passa o 240 para cá. N ao quadrado mais n menos 240 igual a 0. Aplicando Bhaskara aí, você vai ficar com n será igual, fazer rapidinho porque você já sabe, menos 1, né? Do n menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado, que dá 1, b ao quadrado, mais o menos que é da fórmula com o menos daqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 240, 4 vezes 240 vai dar 960. 960 sobre 2. Então, isso aqui fica igual a menos 1 mais ou menos raiz de 960, né? 961. 961. Raiz de 961, que dá 31. 30 ao quadrado igual a 900. Se você testar o 31 vezes 31, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, ó, 961. Menos 1, mais ou menos 31 sobre 2. Uma resposta vai ficar menos 1 mais 31 dá menos 32, fica menos 16.
Menos 1 mais 31 dá 30, dividido por 2, x duas linhas, igual a 15. Então, nós temos duas respostas, mas só uma delas é válida, né? Qual a quantidade? Não existe a quantidade de números inteiros negativos. Não existe uma quantidade negativa de números inteiros. Não existe uma quantidade negativa. Para o nível de estudo que nós estamos fazendo e para o tipo de exercício, não existe uma quantidade negativa. A soma dos menos 16 números inteiros. Isso não existe. Então, você vai dizer que a resposta é 15. Ou seja, os 15 primeiros números inteiros totalizam 240. Tente somar 1, mais 2, mais 3, mais 14, mais 15. Você vai perceber que essa soma vai dar 120. É isso aí. Muito bem, vamos ver se a gente tem mais um? Eu acho que tem. Temos esse aí que eu vou deixar para você como desafio, tá? Olha só, ele está dizendo que, sabendo que A, B está para AC, ou seja, eu tenho esta figura, a origem é A, o final é B, e aqui entre o início e o fim eu tenho o C. O exercício me diz que a distância de A a C é 4 centímetros. E que a distância de A a B é X, é desconhecida. Ele quer saber essa distância aqui de A a X, me dando a raiz quadrada de 5. Olha só, sabendo que A está para B. Sabendo que AB está para AC, assim como AC está para BC, AB, o grandão, está para AC, assim como AC está para BC, este daqui, tá? Sabendo isso, e sabendo também que a raiz quadrada de 5 é igual a 2,23, qual é o valor de x? Vamos substituir aqui o que a gente já tem. AB, x. AB é x. AC, AC é 4. AC é 4. De novo ali, ó. AC é 4. E BC é quanto? Eu não sei, mas sei que é x, que é tudo menos 4. É o pedaço inteiro menos este daqui. Ou seja, x menos 4. Portanto, vamos resolver isto aqui. Vai ficar x que multiplica x menos 4, produto dos meios igual ao produto dos extremos, igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a 16. Vamos passar ele para cá. Isso vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 4x menos 16 igual a 0. Se você for resolver isto aqui, você vai encontrar que x' é igual a 4 mais 4 raiz de 5 sobre 2. E x duas linhas é igual a 4 menos 4 raiz de 5 sobre 2. Ok, você poderia parar nisso aqui, mas o exercício te dá isso. Ó. Raiz de 5 é 2,23. Então, meu jovem, onde tem raiz de 5, você coloca 2,23. Aqui e aqui você coloca 2,23. Você vai descobrir que a resposta deste aqui é 6,46
6,46 centímetros. E a resposta aqui é menos 2,46 centímetros. Muito bem. Aqui deu 6,46 válido, positivo. Aqui deu menos 2,46 centímetros inválido. Número negativo não serve. Portanto, a resposta é só esta, 6,46 centímetros. Refaça esse exercício para você treinar. Isto aqui você vai substituir direto, aqui vai ficar 4 mais 4, que multiplica 2,23 dividido por 2, e aqui vai ficar 4 menos 4, que multiplica 2,23 dividido por 2. Vai achar que este te dá um número negativo, não serve, porque a gente quer o valor de x e não existe comprimento negativo. X é o comprimento AB. E aqui você vai encontrar 6,46 que serve. Portanto, x é igual a 6,46 centímetros. E BC é quanto? O exercício não pede, mas é só você fazer. 6,46 menos 4 dá 2,46 centímetros. É isso, um abraço, até a próxima. Valeu. Vamos terminar o nosso exercício de hoje, nossa aula, mandando para você energias positivas para você estudar. Valeu!